Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Tá na Bíblia. Hoje estou aqui novamente com o pastor Luciano. Boa noite, pastor. Boa noite, missionária. Boa noite, irmãos. Bom, sejam todos bem-vindos. Os irmãos já sabem o que tem que fazer, já curte aí, compartilha, porque hoje a gente tem um tema muito bacana para conversar. Pastor, será que existe anjo da guarda? Opa, vamos responder, vamos tirar essa dúvida? Vamos tirar essa dúvida. Vamos então perguntar para a Bíblia. Tá na Bíblia? Bom, então como nós anunciamos, vamos estudar hoje, vamos aprender um pouquinho sobre anjo da guarda, algo que popularmente as pessoas acreditam bastante. Sabemos que anjos existem, a Bíblia fala de anjos, mas a minha dúvida e a dúvida de muita gente, pastor, é se de fato, se Deus designa um anjo específico para cada pessoa, para que proteja, para que guarde, porque sabemos que Deus protege os seus filhos. Sim. Então vem esse conceito de anjo da guarda. E também, alguns acreditam que quando nós nascemos, Deus já cola ali um anjo, né, para guardar essa pessoa até o último dia da sua vida aqui na Terra. E aí acabam também muitas pessoas pedindo ajuda ao anjo da guarda, porque sabem ou imaginam que exista um anjo ali pertinho. Irmãos, antes da gente dar a voz aí para o pastor nos explicar, segundo a Bíblia, essa ideia do pastor é antiga. Ela é antiga porque mesmo quando a gente estuda a história da igreja, a gente vê, assim, remontando lá no início do cristianismo, muitos cristãos já acreditavam, né, nesse conceito de anjo da guarda, que existe um anjo conosco, nos guiando, nos guardando, enfim, um anjo específico para cada pessoa. Já nos primeiros séculos do cristianismo a gente tem esses indícios registrados. E aí acontece também que muita gente começou a orar para os anjos, né, pedindo a proteção, pedindo ajuda. E temos uma influência também muito forte do catolicismo, principalmente no Brasil, que tem uma cultura católica muito forte. Mas diz aí, pastor, conta pra gente. Segundo a palavra de Deus, existe um anjo da guarda? Vamos lá, irmãos, vamos lá, missionária. Primeiro, vamos entender um pouquinho o que são os anjos. Anjos, não há dúvidas, existe, a Bíblia fala dos anjos em várias passagens. Também não é assim como alguns falam, né, que a Bíblia só fala sobre anjos, não. Em algumas passagens específicas, nós vemos anjos trabalhando, anjos agindo, Deus faz algumas comparações entre o homem e os anjos. Então é um tema que nós não temos dúvida de que os anjos existem, não é a discussão deste momento. Mas o que são anjos? Anjos são criaturas de Deus. Sim. São seres celestiais e eles servem a Deus, eles glorificam a Deus e algumas vezes Deus dá a esses seres algumas incumbências. Inclusive, nós podemos ver na Bíblia que até mesmo para ajudar o ser humano. É muito interessante, vamos ver, irmãos, como que está aí o hebraico da nossa missionária, como que está o grego da nossa missionária, né? O termo anjo no hebraico se escreve malak. Malak. E no grego significa ângelos. Missionária, sabe o significado disso daí? Posso arriscar? Vai, vamos lá. Alguma coisa aí ligada a enviado por Deus, enviado, mensageiro. Exatamente, mais exato assim, mensageiro. Pelo significado da palavra anjo, ou ângelos, ou malak, é mensageiro. Então, malak e ângelos significam mensageiro. Isso mesmo. Daí nós já temos o quê? Uma pista da função do anjo. Da função do anjo, né? Não significa guarda-costas. Sim. Né? Então, nós podemos já ter aí uma ideia porque Deus criou os anjos. Além das mensagens que Deus utiliza os anjos para passar, também nós vemos anjos adorando, louvando. Sim. Né? Vários textos. Vários salmos falam, né, dos anjos celestiais louvando ao Senhor. Inclusive, quando Jesus nasceu, os anjos estavam louvando, né? Sim. Nas regiões celestiais. Visões, quando vem o trono de Deus, os profetas vêm o trono de Deus, vêm os anjos lá em volta do trono de Deus, né? Mas olha que interessante, nós temos várias passagens onde os anjos eles atuam diretamente ali com o ser humano. Sim. Né? Por exemplo, eu vou pegar aqui
Nascimento de Isaac. Nascimento de Isaac, os anjos visitam Abraão e Sara para anunciar esse Verdade. nascimento. Inclusive estão passando uma mensagem, né, para anunciar. Inclusive, Sara desacreditou, deu aquela risadinha, né? Isso Por isso mesmo. Isaac se chama riso, porque essa é uma curiosidade, porque a Sara não acreditou e riu Isso dessa mesmo. mensagem. Então, Deus poderia ter utilizado qualquer outro meio. Sim, Um sonho, falar Diretamente. diretamente a Abraão, mas foram 3 anjos ali enviados. E na sequência desse texto, se nós formos ler, esses anjos eles já vão lá para onde? Eles vão para Sodoma e Gomorra. ah, verdade. Inclusive esses anjos falam, né? Isso mesmo. Com Abraão e com Ló também, Isso para tentar mesmo. resgatar o sobrinho. Abraão ainda tenta interceder pela cidade, se houverem 50 justos. Aliás, por coincidência, eu estava lendo esse texto ontem, né? Se tivermos 40 justos, irmãos, lembram? O Senhor destrói, não vai ser destruído. E chegar à conclusão de que não tem justo lá em Sodoma, Assim como hoje. assim como hoje. E os anjos vão lá e eles vão avisar Ló que vai ser destruído. E nesse texto, pontualmente, os anjos inclusive protegem Ló, mas ali são anjos já personificados na forma humana. Tanto que, pastor, agora me lembrei, os homens de Sodoma e Gomorra queriam abusar desses anjos, né? Isso mesmo. Tentaram invadir a casa de Ló para pegar, e os anjos ali operam um milagre, né? Fazem com que todos fiquem cegos ali e sejam machucados e feridos para que não Isso. machuque Ló e sua família. E nós não estamos falando aqui do ser espiritual, né? De uma forma misteriosa, eram homens ali que foram passar a mensagem de Deus. Sim, Lá também podemos ver no nascimento de Sansão, foi anunciado por um anjo à sua mãe. sim. Essa história é muito boa, hein? Eliseu derrota o exército arameu através de um exército de anjos, Verdade. cavalos e carros de fogo. Imagina, irmãos, que coisa fantástica, né? Que coisa fabulosa. Aqui a gente já está falando mesmo de um embate, né? Lembro de outros embates que vem o anjo do Senhor e acaba com um exército inimigo de Deus, sem que o povo de Deus tenha que levantar a espada. Então assim, os anjos eles cumprem algumas funções que Deus determina, eles passam a mensagem que Deus determina. Daniel, quem não lembra, Daniel na cova dos leões, né? Tá ali também, nós vemos um anjo e algumas vezes nós temos aqui uma epifania, que esse anjo é o próprio Jesus, né? Na fornalha, Na né? Dos amigos de fornalha. Daniel. Isso é muito bacana, isso é muito legal, porque nós vemos Jesus antes de encarnar como ser humano, ele teve alguns momentos aqui na Terra De aparição de humana. aparição É o que humana. Nós chamamos inclusive de teofania. É Deus aparecendo à vista humana em forma de homem, né? Isso é muito Sim. interessante, antes da encarnação. Então nós vemos que os anjos existem, mas eles têm funções aí diversas que Deus dá de acordo com a necessidade, de acordo com o momento, de acordo com a boa e perfeita vontade dele. Sim, Nós não vemos nesses casos aqui alguns anjos, né, particulares, exclusivos. anjos exclusivos. Os anjos são claramente servos de Deus, né? Isso não tem dúvida, eles são mensageiros de Deus, não há dúvida, mas nós não conseguimos encontrar na Bíblia esse misticismo do anjo pessoal. Praticamente as pessoas acreditam num guarda-costas, né? Isso não. Até porque quando os apóstolos foram martirizados, porque exceto João, Sim. os apóstolos morreram de forma trágica, de forma terrível. Não só os apóstolos, vários cristãos na perseguição. Onde estavam esses guarda-costas se realmente essa fosse a teoria? Sumiram de repente na hora que apertou? E mesmo hoje, né, pastor? Tantos cristãos não estão livres de sofrerem um acidente, né? De acontecer alguma coisa que está sujeito ao mundo, né? No mundo a gente está sujeito a infelizmente, essas tragédias, né? E pegar Covid, por exemplo, né? Cristãos são assaltados, infelizmente, né? Sim. Estamos sujeitos a todo tipo de dificuldade deste mundo e de repente, então, se será que existe o anjo da guarda guarda-costas, ele é mais dormiu. incompetente que o outro, né? Aquela coisa toda. Que não faz o menor sentido, porque os anjos são seres poderosíssimos. Sim. Né? Então, nós não
tanto são seres poderosíssimos que o homem não tem força contra esse tipo de criação de Deus. O homem é fraco nesse sentido. Sim. Então, a Bíblia não dá suporte a esse tipo de pensamento. Isso é um misticismo. Tá? Teologias são feitas... Imagina, você orar por um anjo, isso é idolatria. Porque outro ponto importante, anjo não recebe adoração. Sim. Anjo não recebe adoração, irmãos. Pegar os textos bíblicos, se alguém se prostra no anjo, não levanta que eu não sou Deus. Ele falando, para com isso porque eu não sou Deus, eu não sou digno de qualquer tipo de adoração. Inclusive, por isso conseguimos identificar Jesus em alguns pontos bíblicos. Porque o único anjo que pode receber adoração é o próprio Jesus Cristo. Com certeza. Né? Que o anjo com A maiúsculo. O anjo do Senhor. Isso mesmo. Né? Então, resumindo, nós não temos base bíblica para esse tipo de pensamento. Mas, por outro lado, temos textos que mostram que nós somos protegidos. Pelos anjos. Por exemplo, Salmos 34:7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo não é aquele específico ou guarda-costas. Isso não dá margem para uma teologia onde eu traga, cada um tem o seu anjo. Mas sim, nós somos protegidos, como nós vimos até agora algumas passagens específicas onde os anjos foram utilizados por Deus, inclusive para proteção. Lá em Salmos 91, 9-12, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Até esse texto o anjo está recebendo o quê? Uma ordem de Deus. Sim. Se você for fiel, se você estiver ali debaixo do refúgio do Deus Altíssimo, Ele dará a ordem. Vai lá, protege o meu filho amado, protege aí essa pessoa que eu tanto amo. Mais uma vez, o anjo cumprindo uma função específica de Deus. Hebreus 1,14. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, o apóstolo Paulo provavelmente, que escreveu aos Hebreus, ele faz essa interrogação. Os anjos não são justamente enviados para servir a nós, que temos a salvação? Ou seja, os anjos do Senhor, eles estão nos servindo, amando de Deus. A serviço de Deus, em prol dos filhos de Deus. Isso mesmo. Então, por isso, nós devemos adorar os anjos? Não faz sentido adorarmos os anjos. Adoração é só a Deus. Devemos orar aos anjos? De forma alguma. De forma alguma. Inclusive é uma prática, de novo, uma cultura católica muito forte, de imaginar que por serem seres poderosos, e de fato são, a gente achar que eles têm alguma autonomia. Então pedir para que os anjos nos guardem, até os santos anjos nos guardem. Mas na verdade os anjos só virão a nosso serviço ou em nosso favor se Deus assim permitir ou enviar, Muito mais enviar do que permitir, Porque não são realmente seres ministradores, ou seja, são servos do Deus Altíssimo. Eu lembro muitas vezes que nessa dúvida, meu pai, pastor Abraão, falava assim, existe uma diferença, Anjos não são filhos de Deus. Perfeito. Anjos não são filhos de Deus, anjos não são imagem de Deus. Tanto que na obra salvação que Jesus cumpriu na cruz, em nenhum lugar está escrito que ele fez isso pelos anjos que se corromperam. Perfeito. Os anjos que se corromperam foram abandonados para sempre. Não existe lá desses corrompidos algum anjo escolhido, para retornar a servir a Deus. Aqueles anjos que foram junto com Lúcifer, caíram do céu, eles foram e já permanecem condenados eternamente da face de Deus. Agora, nós somos filhos de Deus. E aí meu pai falava assim, seria muita falta de amor próprio, o Filho de Deus resgatado e feito à imagem de Deus, adorar uma outra criatura de Deus que não é a imagem de Deus, mas foi criado para servir a Deus, embora muito poderosos e bem mais fortes do que nós. Interessante isso, porque justamente os anjos são poderosos, mas são criaturas.
Nós somos fracos, miseráveis, mas somos filhos de filhos Deus. e co-herdeiros. Olha. que Adotados, coisa- né? Adotados. Deus não adotou os anjos, não, Coisa adotou a gente. maravilhosa. Aí, né, nós vamos lá e vamos adorar. O ser humano ele tem uma necessidade De de adorar, adorar. né? Ele Adora adora a Deus. tudo, mas ele não quer adorar a Deus. Ele vê uma pedra, ele adora a pedra, um pedaço de madeira, e nesse caso, o anjo, ele quer adorar o anjo. E na verdade, né, isso daí é idolatria. Nós adoramos somente a Deus. Amém. Né? Amém. Amém, irmãos. Olha só, respondida a pergunta, existem anjos de guarda, anjos da guarda? Anjos existem, concluindo aqui, né, pastor? Anjos existem, mas aí referência a anjos da guarda, não há base bíblica, não há fundo bíblico, pelo contrário, né? Esse anjo exclusivo de cada um não existe, isso é uma criação do homem, a Bíblia não fala sobre isso, ou seja, não está na Bíblia. Não tá na Agora, nós sabemos que, até separei um texto aqui, que eu gostaria de ler com os irmãos, do Salmo 121, quem é de fato o nosso guarda. Não precisamos de anjos para nos guardar. Salmo 121 diz assim, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. E aí, para fazer isto, na sua soberania e grandeza, o Senhor pode usar os seus anjos e nos enviar para que cumpra essa proteção, se assim Deus entender. Mas nosso Deus é tão poderoso que talvez não, que não precise dos anjos, ele já protege a gente, porque ele sim é o guarda de Israel. Não precisamos buscar anjos, porque o nosso protetor é o próprio Deus. Com certeza. Então, né, não tem porquê. Uma das formas dele nos proteger é os Você não seus precisa anjos. se sentir órfão, porque né, você descobriu que não existe um anjo particular. Eu acho muito bonito, 1 João 5,18, que João fala assim, que aquele que é nascido de Deus, ele é protegido por Deus e o maligno não o toca. Acabou. Amém. Como Deus vai fazer isso? Aí é uma questão dele. Via anjo, via um irmão. Eu penso, quantos livramentos nós temos e nós nem sabemos. De fato. Às vezes, você está dirigindo o seu carro, está em um ônibus, de repente muda o caminho, vai saber se aquele outro caminho não era um caminho de morte, o Senhor nos protegeu. Então nós não precisamos ficar preocupados. Qual via, né, que Deus vai nos Sim. proteger? Não importa. Importa que Ele nos protege de todo mal, Ele nos segura com a sua forte mão. Não precisamos aí nos preocupar em ter um anjo específico, porque o próprio Deus, Ele é o nosso protetor. Ele que não dorme, né? Nem cochila. Amém. 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 Espero que você tenha aprendido mais uma lição da Palavra de Deus, né? A verdade da Palavra de Deus. Então divulgue, compartilhe esse conteúdo para nós ensinarmos o seu dever de todo cristão, desmistificarmos essas crendices criadas pelo homem, mas que não são a Palavra de Deus. E você pode deixar suas dúvidas aí no nosso chat. Coloque aquela dúvida, não tenha vergonha, não pense assim, eu tenho vergonha de expor uma dúvida. A sua dúvida pode ser do outro irmão e não precisa se preocupar. Manda sua dúvida pra gente, entra na nossa listinha aqui dos temas que vamos trabalhar aqui no Tá na Bíblia. Na próxima quinta-feira você já tem um encontro novamente conosco às 20 horas. Aguardamos vocês. Amém. Deus abençoe os irmãos. Shalom. Tchau.